Primeiro, eu gostaria que você fizesse aí, se inscrevesse no canal William Correia Jornalista, para potencializarmos esse espaço de reflexão. É sempre bom ampliarmos o nosso debate sobre temas relevantes do Brasil e do mundo. Vamos falar hoje sobre assuntos quentíssimos. Um deles é a votação que acabou de ocorrer no Senado, que é um projeto do senador Álvaro Dias, que reduziu os juros do cartão de crédito e do cheque especial durante a pandemia. Durante o período de pandemia, é claro, o senador tinha um projeto, no projeto dele ele queria ampliar até o ano que vem, mas vamos ouvir se conseguiu. E vamos falar também sobre foro privilegiado e outros assuntos. Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa noite. Obrigado por participar, por me atender. Eu sei que o senhor está na sua casa, não é isso? Em Curitiba? Exatamente. Boa noite, William. É uma satisfação participar dessa conversa com você, um jornalista competente e sério, né? Obrigado. É muito importante que esse espaço possa ser ocupado para dizer o que está acontecendo no país, especialmente num momento dramático como esse que nós estamos vivendo, né? Como você disse, estava agora ainda, interrompi, deixei a sessão do Senado, porque o projeto importante do dia acabava de ser votado, o projeto de minha autoria. A sessão começou às 4h e a discussão foi até às 7h30. Às 7h30, 19h30, nós tivemos a aprovação do projeto. Como você disse, reduz as taxas de juros do cartão de crédito e do cheque especial para 30% ao ano e introduz o crime de usura. O banco que ultrapassar o limite de 30% será responsabilizado e pode ser punido, né, pelo crime de usura. E também nós asseguramos no projeto a manutenção da liquidez do início deste ano. Não haverá o pretexto de que, olha, não há crédito nesse momento. Não, não haverá esse pretexto. Então, um projeto importante porque as taxas de juros são astronômicas, não é? Na verdade, não são taxas de juros civilizadas, é uma agiotagem oficializada, é uma armadilha que muitos se enredam nela, não é? E depois não conseguem sair, porque, veja, nós chegamos a ter taxa de juros nesse ano, durante a pandemia, de 790%. Isso não há em lugar nenhum do mundo, não é? E mais de 76 países já limitaram as taxas de juros, ou por intermédio do seu Banco Central, ou então por intermédio de uma legislação aprovada pelo Congresso. Agora, senador, esse projeto, o senhor entrou com esse projeto temendo exatamente um enfrentamento um pouco complicado, né? Porque os bancos no Brasil sempre faturaram muito e é sempre uma celeuma trabalhar com um projeto nesse sentido, né? Por que o senhor propôs esse projeto nesse momento? É uma preocupação direta com a população? O senhor tem sentido que no Brasil é preciso colocar limites? Por que eu estou te perguntando isso? Porque quando você coloca limites para uma iniciativa privada, acaba interferindo um pouco na economia. E isso o senhor não tem uma preocupação de gerar mais desemprego? Porque os bancos agora, com essa pressão do limite, da redução do limite de juros, eles podem muito bem limitar também a oferta do crédito, não é isso? Teve esse debate em torno dessa ideia? Não limitarão, porque ganharão, apesar da redução da taxa, continuarão com lucro. Haverá uma redução da margem de lucro, mas não haverá prejuízo. Os bancos continuarão felizes e ganhando muito, não é? No ano passado, o lucro dos bancos chegou a 120 bilhões de reais. E, ao final do ano, nós tínhamos 65% das famílias brasileiras endividadas, sendo que 74% delas com o cartão de crédito. Então, um freio de arrumação se fazia necessário. É bom definir bem. Nós não estamos tabelando as taxas de juros. Nós estamos limitando. Ok. Não é tabelar, é limitar. A concorrência prevalece abaixo do limite. Se ultrapassar o limite, crime de usura.
Aí pode haver condenação. Há poucos dias, em março agora, na Espanha, um banco foi condenado pelo crime de usura, porque cobrou 27% de taxa de juros ao ano. 27%, eu estou dizendo. O limite estabelecido na Espanha é de 24%, a média vai de 18% a 24%. Então, não é um tabelamento que vá decretar Assustar os uma bancos. intervenção na economia. Não se trata de uma intervenção na economia. Trata-se de buscar taxas de juros civilizadas, evitando a agiotagem oficializada. Isso caberia ao Banco Central. Sim, Como o sim. Banco Central não faz, nós temos que legislar a respeito. Eu já disse, alguns países limitam por intermédio da legislação e outros pelo Banco Central. Agora, recentemente, Costa Rica legislou a respeito, limitou em 27%. Costa Rica. Colômbia já é 18%, o México é 18%. Aqui na América Latina, em 2017, o ranking, portanto, bem antes da pandemia, 2017, o ranking dos países na América Latina colocava o Brasil com uma taxa média de 352%. Em segundo lugar, a Argentina, com 47%. Uhum. A Argentina agora também limita pela legislação. Os outros países, todos abaixo de 30%. Peru, Chile, até a Venezuela. Venezuela, 29%, Colômbia, 18%, como eu disse. Portanto, nós estamos buscando praticar uma taxa de juros que não enterre aquele que usa o cartão de crédito. Acho que os bancos também terão uma vantagem, que será a redução da inadimplência, né? E também a redução do prazo da inadimplência. Eu só te perguntei isso porque aí o senhor explicou bem que não é tabelar, né? Vocês reduziram, limitaram, né? Exatamente. Porque quando fala em tabela. Alguém disse lá no Senado: olha, nós vamos dar um péssimo sinal ao mundo, os investidores ficarão assustados. Eu disse: olha, mas o mundo já deu esse sinal a nós, né? O mundo que nos ensinou. Mas, eu repito, países como Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, enfim, países poderosos, países menores, países médios, todos adotaram. Os Estados Unidos tem limite. Nos Estados Unidos, como há autonomia dos estados, então a taxa de juros lá vai de 6% a 14%, dependendo do estado. Né? Alabama, por exemplo, é 8%. A Flórida, 6%. Então, depende do estado, há um limite. E esses países, o Portugal é 15% esse ano. O limite é fixado todos os anos. No Japão, vai de 15% a 20%. Eu estou morando hoje nos Estados Unidos, senador, na Flórida, exatamente o que o senhor está falando. Realmente aqui não há esse. Aliás, os bancos aqui não são tão ferozes como os bancos brasileiros nessa questão da cobrança dos juros, né? Quando você é um bom pagador, eles te dão mais descontos, né? Os juros caem, vai caindo com o tempo. É verdade. A diferença é a seguinte: aqui no Brasil, 5 bancos tomaram conta, né? Um oligopólio de 5 grandes bancos. Então, basta que 5 banqueiros se reúnam em torno de uma mesa e definam: nós queremos ganhar tanto. E nós somos obrigados a pagar, porque não há uma interveniência do Banco Central, que deveria existir. A lei estabelece que o Conselho Monetário Nacional deve estabelecer a regulação das taxas de juros, mas isso não tem sido feito. Por isso, apelamos para a legislação, quebramos um tabu. Esse assunto era tabu, deixou de ser hoje. Com a votação desse projeto no Senado, obviamente, nós vamos depender da aprovação na Câmara e depois da sanção do presidente. Mas nos Estados Unidos, são mais de 10 mil instituições financeiras, não é? E descentralizadas. Exato. E há uma competição, há uma concorrência, não é? Aí sim é o liberalismo para valer, aí há concorrência. Quando há concorrência, há uma redução da taxa de juros. No Brasil, esses 5 bancos, que foram, obviamente, competentes, mas tiveram a generosidade dos governos ao longo do tempo, não é?
eles se estabeleceram de forma muito poderosa. Então, e tem um cliente generoso que é o governo brasileiro. O governo brasileiro usa 75% do crédito, né, na rolagem da dívida, etc. Então, por isso, reduz o espaço da competição no mercado. Eles não precisam do mercado porque eles já têm o governo. Só em operações compromissadas, o governo brasileiro tem 1,2 trilhão de reais em títulos públicos com taxas de juros altas. E nós temos os privilegiados 12 dealers, né, que rolam a dívida pública do país, são 9 bancos e mais 3 fundos de investimentos, que esses são mais privilegiados, porque tem esse filé mignon, que é a rolagem da dívida pública do Brasil. Então, nós temos que mexer nisso, né? Tem que ter uma relação republicana entre o governo e o sistema financeiro. Ocorre, William, que o presidente do Banco Central sempre é oriundo do sistema financeiro privado. Então, ele sai de lá, vem para o Banco Central, depois, sem quarentena, ele retorna para o banco privado. Ainda agora, o presidente do HSBC no Brasil vai para a presidência do Banco do Brasil. Senador, se o senhor fosse... Eu sei que em 2022 o senhor vai tentar a presidência novamente. Se o senhor fosse presidente, o senhor não colocaria no Banco Central um diretor que fosse ligado aos bancos? Como é que seria isso? Olha, primeiro, William, em 2022, provavelmente eu não sei, acho que não vou falar agora que eu estou em pandemia, isolamento social, falta calor humano, então não é hora de decidir nada, mas seguramente não estou pensando em 2022, não. Mas, evidentemente, se fosse presidente da República, buscaria alguém independente para o Banco Central. Temos economistas competentes, não é? Que podem perfeitamente presidir o Banco Central com independência, sem essa dependência excessiva dos patrões, não é? Dos patrões antigos ou novos, enfim, mais recentes ou mais distantes, não é? Mas sempre existe uma certa relação de dependência. Eu até fiquei bastante animado vendo aí alguns, até ex-presidente de Banco Central, né? Hoje consultor de banco privado, condenando o nosso projeto. Mas é muito interessante isso, né? É como um advogado. Se você contrata um advogado para oferecer um parecer, obviamente você pede um parecer que te favoreça. Claro. O que contrata um consultor, obviamente esse consultor vai dizer o que quer quem lhe paga, não é? E não o que interessa ao cidadão brasileiro. Pois eu estou recebendo várias manifestações aqui, as pessoas... Esse é um tabu no Brasil, senador, e a população brasileira está cansada de vários abusos que ocorrem, e esse é um deles, né? É claro que, por exemplo, tem uma pergunta aqui da Bruna Silva. Tem chance disso tornar-se definitivo no Brasil? Em primeiro lugar, isso precisa passar pela votação na Câmara. O senhor vê ambiente para votar isso na Câmara? Olha, se colocar em votação é aprovado, eu não tenho dúvida. A questão é colocar em votação. A minha luta para colocar em votação esse projeto vem de março. Foi incansável. Hoje até alguns colegas fizeram referência à persistência, não é? Porque tentaram evitar. Ele chegou a estar na ordem do dia e foi retirado. A sessão chegou a ser suspensa, cancelada, não é? Exatamente porque o projeto estava incomodando, estava na pauta. A pressão foi muito forte. Bruna, eu gostaria que o projeto se tornasse definitivo. Eu acho que é um modelo que nós vamos experimentar agora, durante a pandemia. Eu acho que ele fará sucesso, comprovará que é possível, sim, praticar taxas de juros civilizadas no país, sem prejuízo para os bancos. Os banqueiros continuarão felizes e ganhando muito, e a população pagando um imposto semelhante ao imposto que se... Imposto não, no caso é juros. Taxa de juros. Pagando taxa de juros civilizadas como se paga em outros países civilizados, não é? Então, eu gostaria, mas esse projeto vai até dezembro, se aprovado.
Depois, nós temos que voltar ao assunto. O correto é que o Banco Central, por intermédio do Conselho Monetário Nacional, trate deste assunto sem que o Congresso Nacional tenha que legislar. Então, a legislação define que cabe ao Conselho Monetário Nacional estabelecer a regulação para a prática das taxas de juros no país. Mas, se não houver iniciativa lá, nós temos que tomar a iniciativa cá, né? Se o Banco Central não adotar as providências, nós temos que legislar a respeito, como estamos fazendo agora. É importante, isso é uma participação do Congresso Nacional, né? Tem que sempre... O Congresso é o povo ali votando, né? O senador tem uma... Mas alguns países, desses que me referi, estabeleceram o limite pela lei, no Congresso. Agora, recentemente, Costa Rica aprovou no Congresso uma lei que limita as taxas de juros dos cartões de crédito. E, aliás, limitam de todas as modalidades de crédito, inclusive dos cartões de crédito. Eu só quero ver o que vai acontecer, porque essa é uma grande fatura, né? Uma fatia boa de retorno para os bancos, esses juros que eles cobram. O José Murilo Mourão aqui, senador, os juros não são definidos no mercado em função dos riscos, competição e etc.? Sim, mas é preciso, quando há exagero, quando há usura, legislar, né? É o que ocorreu. Se os bancos brasileiros estivessem concorrendo no mercado realmente, competindo e cobrando taxas de juros, que eu digo, civilizadas, né? Sem usura, sem agiotagem, não haveria necessidade de se estabelecer o limite. Mas é bom definir bem, não é tabelamento, é limite. Abaixo, você pode concorrer. Por exemplo, as fintechs, né? Elas poderão cobrar 35. 30 para os bancos, 35 para as fintechs. Mas quem quiser cobrar só 10%, poderá cobrar 10%. Até que vem a concorrência, né? 15%, 20%. O banco que quiser cobrar menos para obter uma clientela maior, é isto que é a alma da concorrência. Mas é preciso estabelecer um limite quando há exagero, quando se extrapola, como o apetite é desmesurado, né? Quando há muita volúpia na busca de um lucro cada vez maior. Então, nós temos que estabelecer limites. E por isso que os outros países, os Estados Unidos não é uma nação liberal, não é? Não é a economia aberta, mercado livre, e limita as taxas de juros também, não é? O Japão, outros países que eu já citei, são pelo menos 76 países limitam as taxas de juros. Senador, nossa conversa aqui dura meia hora, agora são 8h20 aí no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos, 7h20. Então, eu vou passar para outro tema. Só resumindo, foi aprovado agora no Senado o seu projeto que reduz, né? Coloca um limite na taxa nos juros cobrados pelos bancos no cheque especial e no cartão de crédito em 30%, e isso vai até dezembro, vai só esse ano, o ano que vem não vai valer, e agora está nas mãos do Rodrigo Maia, espero que ele não engavete. Uma pressão popular, quem está assistindo aqui, vamos pressionar o Rodrigo Maia para não engavetar. Senador, o senhor também é defensor do foro privilegiado, esse também é um outro assunto que incomoda muito o brasileiro. Esse assunto traz arrepio na gente. Hoje são quantas? São 58 mil autoridades, não é isso que tem foro privilegiado? Na verdade, é um projeto de minha autoria que está na gaveta da Câmara, né? Então, é por isso que é preciso que as pessoas aí digam, desengaveta, Rodrigo, né? Porque está lá na gaveta há mais de 500 dias. Na verdade, o projeto... Há mais de quantos dias, senador? Na gaveta dele há mais de 500 dias, né? Mas a narrativa é a seguinte: começou em 2013, eu apresentei o projeto no Senado em 2013. Ele foi aprovado no Senado em maio, dia 31 de maio de 2017. No dia 6 de junho de 2017, ele chegou à Câmara. Aí levou algum tempo, passou pela Comissão de Justiça, mais algum tempo passou pela Comissão Especial no final do ano de 2018.
e está desde o final de 2018 na gaveta do presidente da Câmara, aguardando a boa vontade dele para ser votado no plenário. Aí basta uma sessão, uma única sessão da Câmara, uma votação em 2 turnos, para que o projeto seja promulgado pelo próprio Congresso, acabando com o foro privilegiado de mais de 55 mil autoridades brasileiras dos 3 poderes. Não é? Eu vou dar só um exemplo do que significa isso. Bem, aí nos Estados Unidos isso não existe. Né? Quem é que não se lembra do Bill Clinton, não é? Daquele episódio com a Mônica Lewinsky, ele foi sentar no banco dos réus com um juiz de primeira instância. Não é? Então, isso mostra que uma nação poderosa como os Estados Unidos não existe foro privilegiado para ninguém. Então, porque no Brasil há. Em nenhum outro lugar do mundo existe algo igual aqui. Em um ou outro país, alguns possuem o foro privilegiado, presidente, primeiro-ministro, etc. Mas aqui é muita gente, né? Dos 3 poderes. Então, o que aconteceu na Operação Lava Jato? Enquanto nós tivemos 285 ações em primeira instância, com 165 condenações em primeira e segunda instância, alguns dos condenados recorrendo, inclusive, à terceira instância, que é o STJ, e à quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, foram 165 presos, né? Cerca de 3 mil anos de cadeia no total. Lá no Supremo Tribunal Federal, os protegidos pelo foro privilegiado, apenas uma condenação, com 13 anos. Então, veja a diferença. Para quem não tem o foro privilegiado, 165 condenados em primeira e segunda instância na prisão. E no Supremo Tribunal Federal, para quem tem foro privilegiado, apenas uma condenação. Será um salto civilizatório se nós aprovarmos. Aliás, esse projeto só mantém foro para os presidentes das casas, não é isso? Supremo, isso, Senado, STF e o presidente da República. Exato, William. No meu projeto, inclusive, eu não excluía estes 4, não é? Mas aí houve uma emenda de um senador e, com isso, o presidente preservou o foro privilegiado, o presidente supremo da Câmara e do Senado. Então, são 4. Ficariam 4 apenas dos 55 mil, 58 mil existentes hoje, né? Com esse guarda-chuva, né? Com esse, enfim, você coloca um pedestal, né? E essas pessoas estão nesse pedestal, são inatingíveis, né? O que nós queremos é que todos sejam iguais perante a lei, conforme a Constituição estabelece, no artigo 5º, todos somos iguais perante a lei. Mas não somos, porque há um dispositivo que nós queremos agora excluir da Constituição, né, que oferece esse espaço de impunidade. Porque, sem dúvida, o Supremo Tribunal Federal não foi aparelhado para julgar criminosos, para a legislação criminal. Então, essa não é uma função precípua do Supremo Tribunal Federal. É por isso que nós temos que reformar a legislação brasileira. Nós somos o único país do mundo com quádruplo grau de jurisdição. Isso é um absurdo. 4 graus de jurisdição. Nenhum país do mundo tem isso. Eu fui em Israel em fevereiro de 2018 e em Israel fui conhecer o sistema. Aí um presidente da República tinha sido preso, condenado em primeira instância e preso, acusado de abuso sexual. Um primeiro-ministro tinha sido condenado em primeira instância e preso por receber $10 mil de propina. Então, eu fico imaginando a diferença que há entre algumas nações civilizadas, avançadas democraticamente, não é? E o nosso país em matéria de justiça.
É por essa razão que esses dois itens, fim do foro privilegiado e prisão em segunda instância, são itens fundamentais. Você sabe que nós já estávamos prendendo o condenado em segunda instância. O Supremo, por jurisprudência, determinava a prisão do condenado em segunda instância. Depois de determinado dia, evidentemente, em função de um objetivo específico, o Supremo mudou a jurisprudência e excluiu a possibilidade da prisão em segunda instância. E nós estamos agora pleiteando que, por intermédio de lei, né, temos que aprovar no Congresso e tal, o retorno da prisão em segunda instância. São dois pontos fundamentais para nós avançarmos na direção de uma nova justiça. Senador, só para uma questão de formação para as pessoas que nos acompanham aqui, hoje um parlamentar, se ele cometeu um crime comum, ele será julgado pelas instâncias inferiores por conta de uma decisão do plenário do Supremo, né? Que o Supremo já decidiu que foro privilegiado só se aplica para crimes cometidos no exercício do mandato e em razão das funções a ele relacionadas. Mas a gente precisa avançar mais, né, senador? Precisa julgar por tudo, né? Na verdade, isso proporciona interpretações, né? Nós tivemos recentemente busca e apreensão em gabinetes no Congresso, determinadas por um juiz de primeira instância, e o Supremo Tribunal Federal anulou esse procedimento. Dias Toffoli. Exato. Portanto, sem legislação, nós vivemos um impasse. Você pode achar que cabe, sim, uma busca e apreensão no gabinete de um senador, mas o Supremo alega a existência do foro e acaba impedindo que isso ocorra. É simples, é só aprovar a lei e acaba o impasse. Não há mais discussão. Então, por que não aprovar a lei? Nós tivemos experiências aí, né? Eu dei os números, né? Acho Claro. que os números falam mais alto do que qualquer outro argumento. E se aprovar a lei, vai poder fazer isso, né? Porque a Polícia Federal pode entrar na minha casa e olhar tudo que tem na minha casa, mas não pode entrar num gabinete de um parlamentar. Isso é um absurdo também, né? Não pode entrar na sua, não pode entrar na minha. Por quê? Qual é a diferença? Senador, vamos lá. Só para encerrar aqui, ó. Falar nisso, tem muitas participações aqui. Eu não sei se é a turma que te acompanha, mas muita gente te elogia aqui, ó. Tem um rapaz que falou que é orgulho do Paraná. Na verdade, eu acompanho um pouquinho a sua história. O senhor, quando saiu do governo do Paraná, o senhor foi um dos governadores com mais credibilidade, que teve mais apoio da opinião pública, né? Pesquisa do Datafolha, do Ibope. Opa, a luz aqui deu uma apagada e voltou. As pesquisas, tanto do Datafolha quanto do Ibope, né, me colocavam como o governador melhor avaliado do país. Né? O senhor ficou em 7º lugar nas últimas eleições, não foi isso? Pois é, a última eleição foi um desastre. Né? Isso que eu queria encerrar, esse assunto que eu queria encerrar com o senhor. O senhor, naquela época, o senhor falou o seguinte, que a eleição, o senhor reclamou que nem todos os candidatos tinham as mesmas oportunidades para entrevistas, debates. E isso o senhor estava querendo dizer que é urgente uma reforma política para mudar esse quadro? É isso que o senhor quis dizer lá? Sem dúvida, sem dúvida. Eu dizia, você lembrou bem, que era uma eleição antidemocrática e corrupta, porque, na medida em que alguns têm tudo e outros não têm nada, você promove um desequilíbrio abissal. Né? Então, isso tudo decorre da inexistência de uma legislação competente e um modelo político moderno capaz de atender às aspirações da população e, inclusive, de restabelecer a credibilidade que os partidos políticos devem ter para dar sustentação ao regime democrático. Nós não temos credibilidade, os políticos perderam credibilidade, os partidos políticos aqui no Brasil, alguns foram denominados aí pela Operação Lava Jato de organizações criminosas, né? Então, o conceito está no chão. Nós temos que fazer uma reforma política e eu vou além daquilo que normalmente se estabelece como reforma política, que muitas vezes fico muito mais no plano
eleitoral e partidário, eu vou além e quero que a reforma política alcance, por exemplo, o Congresso, reduzindo o número de senadores, o número de deputados federais, o número de deputados estaduais, de vereadores, porque nós somos muitos, mas estamos desacreditados. Isso já ocorreu na Itália, já ocorreu na França, já ocorreu no Chile. Houve redução de 1/3 na Itália, por exemplo, 1/3. Então, eu defendo a redução de 1/3 de senadores, algo parecido na Câmara e, como decorrência, proporcionalmente nas outras esferas. Né? E também uma redução do número de partidos representados. Muitos aqui no Brasil imaginam que nos Estados Unidos só existem 2 partidos. E você que está aí sabe que não são apenas 2. São muitos partidos, partidos que defendem causas, que defendem as e suas candidatos bandeiras. sem partidos. Você pode ter a candidatura sem partido, que é outro debate que não se faz no Brasil, né? Mas a legislação tem que estabelecer que partido, para ter representação, chegar ao Congresso, por exemplo, com a sua bancada, tem que ter votos. Tem que ter um número de votos suficiente para ir para o Congresso. Então, se nós estabelecemos, por exemplo, 5% de votos nacionais distribuídos pelo menos em 9 estados para que o partido tenha representação no Congresso. Nós vamos reduzir para 7 ou 8 partidos no máximo. Né? Hoje temos 35 partidos registrados, com direito a fundo eleitoral, com direito a fundo partidário, com direito a espaço de TV e de rádio. Então, se nós fizermos uma legislação competente, nós vamos reduzir o número de partidos e vamos economizar muito, né? Porque só os partidos que alcançarem o quórum, né, que alcançarem o percentual estabelecido, é que terão direito ao fundo eleitoral, ao fundo partidário, ao tempo de rádio e de televisão. E, evidentemente, reduzindo o número de parlamentares, como eu proponho, eu tenho projetos, não é apenas o discurso. Os projetos estão lá, apenas não são aprovados, mas estão colocados. Não é? Aí nós teremos uma enorme economia, teremos um legislativo mais enxuto, mais econômico e certamente mais qualificado e mais respeitado pela população. Muito bem, senador. O senhor, então, acredita num candidato sem partido ou o senhor acha que precisa mesmo ter um partido político? Bem, eu acho que nós devemos valorizar os partidos políticos, não é? Para instituirmos um regime democrático para valer. Né? Então, no Brasil, nós somos uma jovem democracia. Eu acho que nós não atingimos ainda o estágio para que se possibilite candidatura sem partido aqui no nosso país. Não é? Eu creio que elas não teriam muito êxito também. Mas a valorização dos partidos passa pelo enxugamento, né, por uma reforma política competente, para que as pessoas possam acreditar nos partidos políticos como ferramentas políticas, né, destinadas a promover mudanças e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito bem, senador, muito obrigado por essa participação, obrigado por nos atender, por essa gentileza aí. O senhor acabou de participar da votação de um projeto e ainda me atendeu. Muito bem, muito obrigado. O meu público aqui te agradece. Eu que agradeço, William. Parabéns a você aí pelo trabalho e, olha, seja feliz por aí. Espero que logo acabe essa pandemia terrível para que a gente possa se locomover. Muito bem. 2022, então, eu vejo o senhor na urna, é isso? Nas urnas? Não sei não, viu? Não sei. Olha, eu vou dizer, um jovem político aqui do Paraná, né, prefeito, eu disse a ele, olha, eu acho que estou preparando o fim, né? Talvez eu não concorra mais a nada e tal. Ele, não decida nada agora, nesse isolamento. Eu pessoalmente funciono com calor humano, né? Então, tem que ter aglomeração. Mas o senhor está muito novo ainda. Desculpa a indiscrição, mas qual que é a sua idade, senador? Eu estou com 7,5, né? E ainda tem muita estrada pela frente, senador. Isso tem, mas eu acho que, não sei, vamos deixar para depois essa conversa. Não quer falar, tá bom. Então, muito obrigado, senador. Boa noite, obrigado pela participação.
Muito obrigado. Obrigado, Prazer. senhor. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Uma ótima noite também. Até terça-feira. Tchau.